Hoje a gente volta a falar sobre diagramação e dessa vez nós vamos fazer uma história. Isso mesmo, uma historinha, tá? Eu peguei aqui a gente vai fazer deixa eu mostrar aqui o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um livrinho de uma página dobrada, tá? Um A4 dobrado. Então, quem vai começar esse exercício vai receber esse texto aqui, tá? É um texto, chama-se O Vento Encantado. Tá? É um texto simples, tá? Nós não vamos trabalhar com imagem, vamos trabalhar apenas com texto para exercitar uma forma bem interessante da gente começar a pensar em como colocar o texto nos lugares. Tá? É muito simples. Esse pedaço aqui que vocês estão vendo dividido em 9, tá vendo? São 9 quadrados, 9 retângulos, como preferirem. E é os 9 quadrados que vão determinar o estilo ou como vai ser diagramado. Isso ajuda e muito, tanto ele em pé quanto ele deitado. Ele ajuda a organizar o nosso pensamento em como nós vamos diagramar um texto. Eu vou montar aqui, ó, vou abaixar aqui, porque tem que se levar em consideração tudo isso: contraste, harmonia e a legibilidade de um texto. Por exemplo, eu vou arrancar fora aqui alguns. Vocês perceberem, tá? Como que a gente pode começar diagramando, ó. Olha como fica legal. Ó, se eu diminuir aqui, ó, esse quadrado, ó. Quadrado não, retângulo, gente. Eu posso dar uma diminuída aqui no espaçamento entre as linhas aqui, ó, tá em 1000, eu vou colocar aqui 800. Ficou um pouco menor, posso diminuir, obviamente, um pouco o tamanho dele, vou diminuir um pouquinho também. Sempre pensando no contraste de tamanho, grande, pequeno, sempre pensem nisso na hora que for diagramar qualquer coisa, onde não quer dizer que um texto pequeno não esteja dando tanta atenção, ok? Vou mostrar para vocês aqui, ó, que vocês podem aproveitar não só um quadrado, vocês podem aproveitar outro também, ó. E fica algo interessante, vocês podem mudar a diagramação dele para cá, ou simplesmente, ó, colocar aqui. Tá? Isso eu estou pensando vou apagar esse aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem escolher, vocês podem aumentar também, deixar grande, ficar somente embaixo, colocar apenas um objeto. Olha, ainda apareceu a palavra contraste ali, deixa eu jogar ela aqui fora. Tá? Esse é uma das formas de raciocínio, tá? Vocês encaixarem pedaços de texto. Então, vamos aqui como que a gente monta a capa. Aqui tem um segredinho, tá, gente? Aqui é um A4 dobrado, tá? O A4 ele tá dobrado, ele fica assim. Tá? Então, isso nos obriga a montar a capa, né, que é a página número 1, aqui é a capa, para vocês entenderem, essa parte aqui é a capa e essa aqui é a contracapa. Então, sempre que vocês forem iniciar esse processo, a página 1, ela nunca fica aqui, ela fica sempre aqui, que é a capa. Aí depois, internamente, que a gente tem aqui, mas a gente ainda vai chegar aqui. Vamos aqui, então. Eu peguei a capa aqui e aí eu dividi em 9. Tá? Ela está dividida em 9 quadrados, ou melhor, retângulos. Perceberam? E através desse retângulo é que eu vou determinando o que eu quero, ou o que eu acho que tem que ser, tá? Ou o estilo de diagramação. Então eu comecei aqui, ó, com o vento encantado aqui embaixo, mas eu vou colocar ele aqui no meio. E eu vou dar uma diminuída, vou deixar ele uma coisa bem pequenininha. E eu vou centralizar o texto, vou deixar ele totalmente centralizado. Venho aqui em parágrafo. Ok, aqui, ó, centralizei. E eu vou deixar ele aqui, ó.
perfeito. Esse símbolo aqui eu vou colocar aqui, ó. Está um pouco distante do texto, mas achei interessante aqui. Na verdade eu vou deixar ele grande, como se ele estivesse ocupando todo essa parte aqui, esse 1/3, esse pedaço aqui, ó, todinho. E vou deixar aqui essa capa, uma capa simples, só para vocês terem ideia de como diagrama. E aí no final, aqui ó, deixei também centralizado, mas nada impede de existir, tá vendo? Deixa eu colocar aqui com uma corzinha cinza, para todo mundo enxergar. Nada impede de colocar aqui, ok? Tá, isso é cada um escolhe o melhor lugar onde colocar. Quem quiser colocar aqui em cima, isso é uma questão de organização, tá, gente? São os grids, tá? Entenda que isso aqui funciona como um grid. Se vocês quiserem também fazer, ó, bem grandão, também pode. Não é o caso, não é o que eu quero. Vou deixar assim bem pequenininho, vou deixar assim. Então, eu venho aqui, tá? Vocês vão receber esse arquivo, todos vão receber. E a ideia é que vocês desmontem ele e treinem esse exercício de diagramar. Então, eu tenho aqui o texto. E esse texto eu vou passar e vou organizar, tá? Então, eu entrei aqui no projeto, né, a página inteira, até essa página já está aberta, que é o que está valendo, e eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Dividi a história em 6. E a partir desse momento que ela está dividida em 6, eu começo a dividir entre eles, tá? Eu vou dividindo a história, ó, dessa forma. Eu vou colocando os quadrantes dentro das divisões. E a partir disso é que eu vou... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês vão perceber aqui, ó, que eu tenho uma margem. Tá vendo? Ó, que eu tenho uma margem de meio centímetro. E olha só a regra funcionando. Tá vendo? Então, eu organizei o texto todo centralizado aqui. Obviamente que se vocês quiserem aumentar a fonte ou deixar totalmente alinhado, alterar totalmente, vocês podem. Essa foi a forma que eu encontrei. Então, eu monto sempre esse diagrama de 3 para poder organizar uma ideia. Olha como fica. Aqui a mãe de Gustave bateu muito nele por não tê-lo obedecido. Qualquer pessoa mais educada teria achado a reação exagerada, principalmente devido ao menino ser pequenino e franzido para os seus 7 anos de idade. Então vamos lá, eu pautei aqui com vermelho, e aí eu entro numa outra parte do texto. Eu passo a deixar a história mais harmônica, mais alegre aos olhos, vou colocando cores, vou brincando um pouco com as situações de cores, porque isso é interessante na hora de produzir uma leitura. Então, aí ele ficou sentado no chão, chorando com suas chagas doloridas, mas o avô, compreendendo as razões do menino, visto que ele próprio havia sido uma criança peralta, foi acalmá-lo. Então eu destaco aqui, eu pego o texto e destaco. Isso é uma coisa que é muito importante, gente, quando vocês começarem a trabalhar com texto. Sempre enxergar numa parte do texto o que vai chamar atenção, para que vocês chamem a atenção do público em determinado momento. Foi acalmá-lo. Nossa, o que é isso aqui? Foi acalmá-lo. Então ele está sempre chamando a atenção em determinada forma. Então o que eu escolho? Montei uma caixinha. Vamos lá. Novamente ao nosso diagrama. Coloquei ele aqui, ó. Vamos lá, encaixar o nosso diagrama. Tá aqui, ó. Tá encaixado, ó, em 3 pedaços. Conseguem perceber como eu vou estruturando o meu texto, ó? Conseguem entender? Então, eu vou brincando com o texto de uma forma
que eu vou deixando harmônico, eu vou deixando mais fácil a leitura, eu vou chamando mais atenção pelas belezas, né, pela harmonia que se encontram as palavras, do que um textão assim, totalmente corrido, que não é ruim, tá? Mas nesse caso a história é curtinha, dá pra gente brincar, tá? Então, aí eu venho para outro lado aqui, ó, e aí eu começo a brincar novamente, ó lá, com contrastes de cores, percebe que eu vou mexendo com cor preta, aí eu aumento o contraste. Tempos depois, quando chegava da escola, o menino entrou em casa, mas não encontrou ninguém. Eu dou uma ênfase a isso. E venha, Gustavo, vou te levar lá, diz a vizinha. E aí eu vou puxando, e aí aqui, quando o menino recebe a notícia que o vovô quer se despedir dele, que ele vai morrer, eu coloco uma cor preta para simbolizar o luto, um vermelho aqui, né, para simbolizar uma coisa mais, como que eu posso explicar, uma coisa mais fúnebre. Deixo livre e depois eu deixo um texto mais leve no final. Tudo tem um porquê, tá? E aí eu encerro aqui o texto com o texto respirando, um texto pequeno e simples, tá vendo? Para provar que nem sempre colocar grande é para chamar atenção. E sim, às vezes pequeno. Você pode chamar atenção para um texto, mesmo sendo pequeno. Então, a ideia desse exercício aqui é que vocês treinem. Então, todos vão receber, tá? Eu vou mandar esse arquivo Illustrator a todos, todo paginado, e com a história, para que vocês brinquem de diagramar. Ok, pessoal? Até a próxima. E divirtam-se com o exercício de diagramação.